Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste domingo, Dia dos Pais. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina, vamos falar sobre Marlon Gomes, vamos falar sobre especulação de novo treinador, né? Um dos nomes aí que estavam sendo especulados no Vasco foi demitido hoje. Será que a coisa pode avançar? A gente vai conversar aqui sobre isso. Tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar de juniores, né? O Vasco venceu jogando contra o Palmeiras hoje pelo Sub-20 nas quartas de final. Vamos falar também sobre Raniel, que se envolveu aí numa polêmica. Gustavo Maia, que não vem mais. Enfim, bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes, eu conto com você. Você deixa aquele like que é muito importante. E se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição também é muito importante, beleza? Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com um recado da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, tá vendo aí todo mundo, né, fazendo uma fezinha, apostando, ganhando um dinheirinho extra? Você pode começar na 1xBet. 1xBet é um site parceiro aqui do canal Machão da Gama e dá um bônus para quem é assinante aqui do canal Machão da Gama, para quem assiste o canal Machão da Gama. Você ainda no comentário fixado tem o link da 1xBet. Você clica nesse link e faz lá um pequeno depósito de qualquer valor e aí você usando o nosso código promocional, que também está ali no comentário fixado, o seu valor vai dobrar. Isso mesmo, se você botar R$50 vai virar 100, se você botar 100 vai virar 200, se você botar 10 vai virar 20 e assim por diante. 1xBet é um dos principais sites de apostas esportivas do mundo e é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e vamos começar aqui falando de Sub-20, né? A molecada da base do Vasco que jogou hoje contra o Palmeiras em São Januário e venceu. O Vasco venceu por 1-0, o gol foi marcado pelo GB. E, cara, o gol foi no finalzinho, tá? O Vasco, a partida estava empatada e o GB marcou ali já aos 45 do segundo tempo, dando a vitória para o Vasco, né? Jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora tem um jogo da volta que vai acontecer lá no Allianz Parque. O Vasco vai poder empatar, já que venceu em São Januário por 1-0. Boa sorte aí na volta, né? Para a molecada que consiga essa vaga aí na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom, vamos aqui falar de outro jogador Sub-20, mas esse já está aí tirando onda no profissional, né? Já conquistou aí a torcida vascaína, fez uma belíssima atuação no último jogo. Estou falando de Marlon Gomes, né? Marcou um golaço e além do gol fez uma partidaça, né? Dominou ali o meio-campo, cara. É um jogador que a gente realmente estava procurando, né? Encontramos o Marlon Gomes, que realmente é um moleque diferenciado. E bom, Marlon Gomes saiu lesionado, né, na última partida. Ele sentiu a coxa, preocupou bastante, foi embora na maca, né? Todo mundo, estádio todo apreensivo. Será que aconteceu alguma coisa mais séria com o Marlon? Depois, no final do jogo, ele já parecia estar, quando acaba o jogo, né, que ele vai ali na torcida, etc e tal, ele parecia estar melhor um pouquinho, mas mancando bastante. E enfim, Marlon Gomes preocupa para o jogo de quinta-feira contra o CSA, né? O Vasco vai encarar a equipe alagoana na quinta-feira e o Marlon é dúvida para essa partida. O jogador reclamou de dores musculares na coxa esquerda, né? Na posterior da coxa esquerda. E os médicos do Vasco vão realizar exames no jogador e os resultados serão divulgados amanhã, segunda-feira. Então amanhã a gente pode ter aí uma resposta, né? Se o Marlon Gomes pode ou não estar à disposição para a partida contra o CSA, mas nesse momento ele preocupa. De todo modo, não parece ser uma lesão séria, né, que vai tirar o Marlon Gomes aí de muitas partidas. Esse jogo contra o CSA pode acontecer dele ficar fora, mas depois o Vasco joga só daqui 10 dias, né, contra o Bahia, também fora de casa, partida de Salvador. Nessa partida aí, com toda certeza, o Marlon Gomes já vai estar à disposição. Mas tomara que não seja nada, né, que ele já esteja à disposição contra o CSA. É um garoto, é jovem, então a recuperação em jovem é mais rápida, né? Tomara que ele já esteja inteiro e fique à disposição para a partida contra o CSA, porque, meu Deus do céu, eu não imagino mais o time do Vasco sem o Marlon Gomes, né? O que ele jogou na partida contra a Tombense, jogou bem também contra a Ponte Preta, né? Só que ali o Vasco acabou perdendo muitos gols, mas, pô, esse jogo contra a Tombense realmente foi diferente, o garoto Marlon Gomes, e tomara que esteja à disposição aí para o jogo contra o CSA. Bom, vamos falar agora aqui de Gustavo Maia, o atacante Gustavo Maia que estava acertado com o Vasco
não vem mais, né? Informação dada ontem pelo companheiro Wellington Campos, da Rádio Tupi, e depois confirmada também pelo Globoesporte.com. Gustavo Maia não será jogador do Vasco da Gama. Ele que estava no Internacional por empréstimo do Barcelona B, ele rompeu lá o empréstimo com o Internacional para poder assinar com o Vasco. Já estava tudo acertado entre Vasco e Gustavo Maia, já estava tudo acertado também entre Vasco e Barcelona, para o Barcelona mandar a papelada, mas a negociação travou e não vai acontecer. O motivo da negociação não acontecer é a demora na troca de documentos, né? O Barcelona não conseguiu ali preparar a documentação do jogador a tempo, antes do fechamento da janela, né? A janela que fecha amanhã, por isso a negociação foi paralisada, enfim, foi cancelada e o próprio Barcelona comunicou ao Vasco da Gama que o jogador não será mais liberado. Amanhã é feriado, né, na Espanha, então também não daria tempo dessa documentação, dessa papelada ser enviada ao Rio de Janeiro, por isso a negociação se encerrou e Gustavo Maia, atacante de 21 anos, não vem mais para o Vasco da Gama. Eu sinceramente, em todos os vídeos aqui que eu falei de Gustavo Maia, disse que era uma contratação que não fazia sentido, então acho que a não vinda do Gustavo Maia não vai fazer muita diferença, porque é um jogador que, caso chegasse, ia ser reserva, ia jogar muito pouco, enfim, seria uma contratação meio sem sentido. Boa sorte para ele na sequência da carreira lá no Barcelona. No Vasco ele não vem mais. Bom, vamos falar aqui agora de Raniel, né? Raniel se envolveu numa polêmica ontem, cara, na partida contra a Tombense. Em determinado momento da partida, a torcida do Vasco gritava o nome do Aguinaldo, né? Pedindo para o Emílio Faro colocar o Aguinaldo em campo, porque a torcida estava irritada, né? Com a atuação do Raniel. O Raniel que irritou bastante contra a Ponte Preta e também irritou o torcedor a sua atuação contra a Tombense. Então o torcedor ali, numa forma de protesto, começou a pedir o Aguinaldo. O Aguinaldo que está com moral, né, com o torcedor, afinal de contas tem entrado muito bem, tem conquistado aí o apoio da torcida e isso acabou irritando o Raniel, né? O fato da torcida estar ali pedindo o Aguinaldo, isso deixou o Raniel meio irritado. Ele fez ali um gesto de grita mais, meio que ironizando, né, provocando ali a torcida e claro, né, que quem percebeu, quem estava no estádio, ficou ainda mais pé da vida com o Raniel. Depois, de cabeça mais tranquila, né, de banho tomado, o Raniel publicou nas redes sociais se desculpando, né, com a torcida do Vasco, confessando que realmente fez um gesto que pode ser considerado ali uma provocação ao torcedor, mas pediu desculpas, né, ao torcedor vascaíno. Muita gente pediu para eu entrar nesse assunto. Acho que, cara, assim, no momento que o Vasco tá, não tem por que a gente ficar alimentando polêmicas, né? O Raniel é um jogador que, claro, eu quero que ele vá pro banco de reservas, eu quero ver o Aguinaldo jogar, eu quero ver o Fábio Gomes jogar. Acho que o Raniel foi importante num período, mas que agora tá vivendo um momento muito ruim, então tem que sentar no banco. Mas não tem que a gente ficar alimentando polêmica aqui ou ficar criando a caveira do jogador. Errou, cometeu ali um vacilo, né? Não tem que fazer gesto para a torcida, mas pediu desculpas, vida que segue. Não vamos ficar causando problema não, que o ambiente dentro do clube é bom, né? O ambiente dos jogadores é bom, vida que segue, vamos que vamos. O que importa realmente é o acesso, né? É conquistar essa vaga e, enfim, picuinha de jogador, não vamos ficar entrando nesse mérito, não. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de treinador, né? O Vasco que está aí procurando o seu novo treinador. As informações que tínhamos era que o Emílio estava garantido até esse jogo contra a Tombense, contra o CSA, talvez o Vasco até já tivesse um novo treinador. Após a boa atuação do Vasco de Emílio Faro, talvez o Emílio até fique, né, para a partida contra o CSA. Depois o Vasco tem um período ali de 10 dias até o jogo contra o Bahia, e aí nesse período talvez possa chegar um novo treinador, mas nada está garantido, né? O Emílio pode continuar, outro nome pode chegar, enfim. O Vasco está aí no mercado analisando os nomes, mas muita coisa pode acontecer. E bom, um dos nomes especulados no Vasco, né, que estavam ali naquela lista de interesses do Vasco, o paraguaio Gustavo Morínigo, técnico que subiu com o Curitiba, né, na temporada passada e era o treinador do Curitiba até o dia de hoje, foi demitido lá pelo Curitiba, pelo Coxa Branca, e está livre no mercado, né? O Curitiba demitiu o treinador Gustavo Morínigo no começo da tarde deste domingo. A decisão da diretoria aconteceu após a derrota, né? O Curitiba jogou hoje contra o Atlético Mineiro, perdeu por 1-0 no Couto Pereira e com isso, né, o treinador não aguentou a mais uma derrota e foi demitido. E aqui um fato interessante, porque o nome favorito lá no Curitiba é o Guto Ferreira. Guto Ferreira que também é um dos nomes aí na mira do Vasco, né? E agora também vira opção lá no Curitiba. Então o Vasco
tem que decidir a sua vida, porque se for trazer o Guto, tem que ir atrás, porque o Curitiba também está buscando um treinador, vai atrás. Eu acho que é claro, se o Vasco e o Curitiba chegarem ali com uma proposta, o Guto vai acabar escolhendo o Vasco, mas enfim, o Vasco tem que decidir a sua vida. Se vai querer o Guto Ferreira, se vai querer o Gustavo Morigno, que foi demitido lá, se vai atrás do Renato Gaúcho, que é um nome que também vem sendo especulado, enfim, o Bielsa, né, o nome que foi oferecido. Se o Vasco for contratar um treinador para essa temporada, tem que decidir logo. Ou então chega e fala, não, o Emílio vai ficar, o Emílio Faro fica até o final da Série B e pronto, acabou. Acho que tem que ter uma definição essa semana, né? Tem que definir o que vai acontecer. Se vai buscar um treinador, que treinador será esse, ou se vai com o Emílio até o final. Tá na hora do Paulo Brax aí tomar essa decisão. Futebol agora é com ele, Paulo Brax tem que decidir. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!